Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre regularização fundiária. E para isso nós estamos com o Hermes Carvalho, que é engenheiro civil, já tem 15 anos de experiência, ele trabalha diretamente com loteamentos, com condomínios residenciais, né? E aí a gente queria que você falasse um pouco, Hermes, sobre você, para se identificar aqui, para a gente entender quem é você, para a gente conversar um pouco mais a fundo do que é essa regularização fundiária que a gente vai abordar aqui hoje. Seja bem-vindo, Hermes. Bom dia, Márcia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, como a Márcia disse, me chamo Hermes, sou engenheiro civil, casado, sou pai de 2 filhos, um menino e uma menina, hoje com 22 anos e 18 anos. Eu trabalho já com essa parte de construção civil, loteamentos e condomínios há mais de 15 anos. Tá? E com o advento da Lei 13.465, agora de janeiro de 2017, foi possível a gente criar uma estratégia para fazer a regularização fundiária de imóveis urbanos e rurais. Então, nós estamos agora planejando justamente isso, uma estratégia de trabalho para tornar os imóveis legais. Ou seja, muitas pessoas, ao longo da vida, compram alguns imóveis naquele velho contratinho de gaveta, que não pode, né, Márcia? É crime, tá? E lembrando, não pode, isso é um crime. Tem núcleos urbanos inteiros, com 100, 200, 30, 40, independente da quantidade de imóveis. Eles são considerados parcelamento irregular do solo, que é crime. E muitas vezes eles são já objeto de uma ação ou de um inquérito do Ministério Público, para justamente o Ministério Público vem zelar pela qualidade, pela proteção das pessoas e principalmente pela proteção do meio ambiente. Que esses núcleos irregulares, em sua maioria, eles agridem o meio ambiente, porque não tem uma rede de saneamento, não tem rede de energia própria, muitas vezes invadem áreas de APP, que são áreas de preservação permanente, onde nós não devemos alterar ela, que são áreas próximas a rios, lagos, nascentes, que pela lei, até pela Constituição Federal, nós temos que preservar isso. Então, o nosso objetivo aqui é trazer para vocês algumas informações sobre realmente o que é regularização fundiária, para que ela serve e qual o seu objetivo. Tá? Certo. O Hermes, conta um pouquinho da sua experiência com relação aos loteamentos que você já fez, do que você já trabalhou, porque você já trabalhou em projetos, você já constituiu o planejamento de um loteamento, a execução de obras. Então, conta um pouquinho mais para a gente, né, das suas experiências, quais foram os loteamentos que você já implementou e tudo mais. Eu sei que você é da região do interior de São Paulo, né? Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, Márcia, sim. Tem vários empreendimentos que a gente faz planejamento, aprovação de projeto e até acompanhamento e implantação das obras. Eu posso citar para vocês aqui alguns empreendimentos que, inclusive, essa semana acabou de sair regularização do Residencial Califórnia, aqui em Álvares Machado. Acabei de pegar os imóveis todos matriculados. Eles já estavam irregular há mais de 10 anos. Eles estavam sofrendo com a falta de documentos, sem acesso a todo o benefício que a matrícula traz para o seu imóvel. Aí tem Andradina, condomínios Norvic 1 e 2, tem o condomínio Royal, e já são condomínios de médio padrão, médio alto padrão, condomínios edilícios. Eu estou atualmente trabalhando com loteamento no Pará, em Curionópolis, com a doutora Iraides. Lá é um loteamento de 1.100 lotes. Fizemos o desmembramento de mais de 100 lotes, porque ela tinha uma testada já com a infraestrutura implantada bem grande. Então, nós aproveitamos esses equipamentos e fizemos um desmembramento, no qual ela hoje já se encontra vendendo esses lotes. E agora estão planejando, já na fase de conclusão de projeto do loteamento dela, que vai dar 1.100 lotes. Temos também, em planejamento, um loteamento na Bahia, em Maraú, que é um lugar lindíssimo, já é beira-mar,
A área é tem uns 4 quilômetros afastado do mar, mas tem uma lagoa, tem um sistema aquífero muito bonito. Então, esse nós estamos começando agora, um projeto de regularização da área, já está georreferenciada, tudo certinho, matrícula tudo certo, e estamos agora iniciando o processo de aprovação nesse empreendimento. Temos também o condomínio Silvana Tiesi Pontes, que foi regularizado há mais ou menos 2 anos atrás também, se encontrava irregular há mais de 14 anos. Eles também não tinham acesso, estavam sofrendo justamente com inquérito no Ministério Público. E tudo isso foi sanado com o processo de regularização fundiária urbana, que é o REURB, que foi possível com o advento da Lei 13.465. Bacana, Hermes. Agora conta para a gente uma coisa, assim, só para a pessoa que está leiga aqui nos ouvindo, e eu tenho certeza que pode ter dúvidas com relação a isso, né? O que caracteriza na documentação o imóvel que está irregular daquele que é regular? Né? Qual que é a principal, o que o ouvinte que está aqui nos ouvindo precisa entender sobre isso? Né? Qual é o documento que faz o imóvel estar regular? Olha, Márcia, o que caracteriza o imóvel irregular é quando você vai lá e compra um lote ou área ou algum loteamento que esteja só no contratinho de gaveta, que ele não passou pelos ritos de aprovação junto ao município e órgãos estaduais e ambientais. Então, o que a pessoa faz? Até mesmo sem conhecimento da lei, tá? Não dá para dizer que todos estão cometendo crime por livre e espontânea vontade. A maioria que realmente não tem conhecimento da legislação urbana. Tá? A pessoa vai lá, pede para um topógrafo, ou até mesmo com uma trena, estaqueia lá vários lotes ao longo da sua propriedade e começa a vender isso de forma errada, num contratinho de gaveta. E como ele tem cliente para isso, as pessoas também que estão comprando, elas não sabem que isso é crime, que não pode. Que tanto quem compra... Por isso mesmo que eu estou te perguntando, porque muitas vezes a pessoa que é leiga, ela não sabe, e ela vai com uma capacidade que ela tem, né? Ela vai, estou comprando uma coisa regular, estou comprando algo que está tudo certo, né? E às vezes até o vendedor usa falando, não, tá tudo certo aqui, é meu imóvel, tal, mas o que caracteriza, né? Porque a gente tem que ter a matrícula, certo? A matrícula do imóvel registrado no cartório, né? Então, isso é que determina se o imóvel é regular ou não. É isso. Para se ter, no caso do contratinho de gaveta, o vendedor leva esses compradores para reconhecer firma da assinatura no cartório em um contrato que seja. Aí a pessoa julga que aquilo já é registro, é um registro, você entendeu? É uma forma, assim, de ludibriar a pessoa quando o vendedor age de má fé. E tem muitos que nem agem de má fé, faz isso sem saber que está incorrendo em crime. Tá? Então, aquele contrato te dá apenas a posse do imóvel. Você tem a posse, mas não tem a propriedade. A propriedade só vai se dar depois da matrícula já do imóvel já registrado no cartório de registro. Porque aí você vai lá, faz a escritura pública e depois registra na matrícula o seu nome lá como proprietário. Então, é somente após a expedição da matrícula do imóvel e do seu nome lá na matrícula que você consegue a propriedade do imóvel. Então, são 2 termos diferentes. A posse, que é o contrato de gaveta, você é um posseiro. Porém, você não tem a propriedade, você não pode dispor livremente desse imóvel. Com a matrícula, não. Com o registro da escritura, ou até mesmo desse contrato, na matrícula, você se torna o quê? Proprietário do imóvel. Aí, tudo que incorrer nesse imóvel é de sua responsabilidade e você pode usá-lo para o que você quiser. Pode conseguir financiamento, pode ter acesso às redes de saneamento, que é água, esgoto e drenagem, pode solicitar ao município, caso haja alguma lei de pavimentação, de urbanização, para que o seu imóvel seja urbanizado, mesmo que com custos, mas é passível de fazer essa negociação. Então, para você ter acesso
a implantação das infraestruturas e ter acesso a uma qualidade de vida, é necessário que você tenha um imóvel regular com a matrícula já expedida. Então, isso que a pessoa tem que ter cuidado quando vai comprar um imóvel. Quando você vai comprar o seu imóvel, procura a prefeitura da sua cidade, procura se informar no cartório de registro da sua região, para ver se aquele imóvel está apto para que você o compre. Apesar que o grande atrativo de se vender imóveis irregulares é justamente o quê? O valor dele, que é muito baixo. Então, aí a pessoa se prende apenas ao valor para ter um lote. Não, fala, não, esse aqui é um lote, está muito barato, eu vou comprar, eu não tenho condições de comprar um imóvel regular. Aí ele vai lá e compra um no contrato de gaveta. Mas ele não sabe a dor de cabeça que ele está trazendo para si mesmo e para quem está vendendo. Tá? Que hoje é crime, de qualquer forma, quem compra e quem vende. Então é crime. É por isso que a informação é muito importante, né? Exatamente. Então, agora fala para a gente, então, o seguinte, o que é esse REURB que você está falando? O REURB, então, é um programa onde é uma lei, como é que funciona isso daí? Conta para a gente um pouquinho sobre o REURB. Então, Márcio, o REURB é uma lei federal, é um dos parágrafos da Lei 13.465, agora de janeiro de 2017, que introduziu a possibilidade de regularização de imóveis urbanos e rurais. No caso de núcleos urbanos, ele já tem que estar implantado, quer dizer, ele tem que estar consolidado. O que é um imóvel consolidado? É um imóvel regular, tem que já estar com casas, algumas casas, tem que ter um esboço do sistema viário já aberto, mesmo que irregular, mas já tem que estar gente morando já lá no local. Tá? Então, isso é um imóvel consolidado, um imóvel que já tem vida. Então, só é possível a regularização de imóveis onde tem residências, mesmo que irregular, e com sistema viário já aberto. Tá? Isso antes de janeiro de 2017, que é quando a lei foi criada. Imóveis criados a partir de janeiro, posterior a janeiro de 2017, aí tem que ir por outros caminhos, que não é o caso agora que nós vamos comentar. Tá? No caso do REURB, nós temos dois tipos de REURB. O REURB E, que é o especial, e o REURB S, que é o de interesse social. Qual a diferença deles? O REURB E, que é o especial, são núcleos urbanos onde, na verdade, a população tem um poder aquisitivo melhor, tem casas melhores. Você vê que a condição social daquele núcleo é de uma condição de pessoas que têm um trabalho estável, que tem uma renda mínima acima de 4 a 5 mil reais e que não é considerado uma pessoa de baixa renda. Então, teoricamente, eles podem suportar, arcar com os custos da regularização e da implantação das obras que o município ou os órgãos ambientais julguem necessário para regularizar esse imóvel. Porque não é porque eu estou regularizando que você não tem que fazer a implantação das obras de saneamento, demarcar as áreas de APP, que são as áreas verdes, e até mesmo seguir as normas de cada município. Cada município tem seu plano diretor ou normas de urbanização. Então, você, além de regularizar, você tem que, na medida do possível, adequar todas as normas e leis municipais, estaduais e federais ao seu processo de regularização. No caso do REURB-S, que é de interesse social, a situação é diferente. Tá? Nesse caso, o poder público, no caso a prefeitura, assume para si a responsabilidade de fazer a regularização, por se tratar de pessoas de baixa renda, sem condição de pagar qualquer tipo de implantação, sem condição de pagar a regularização. Então, geralmente é feito por municípios. Pode ser feito por um profissional particular? Até pode, tá? Mas o ônus, aí tem que ver se essa população pode arcar com o ônus da regularização. Caso contrário, é o município que faz essa regularização.
Mas aí, nesse caso, Hermes, no interesse social, não adianta as pessoas sozinhas quererem regularizar. Então, no caso, teria que vir já direto de um órgão público, que não é o caso nosso aqui, é isso? Isso. Num caso de interesse social, tem que partir, claro, de uma solicitação dos munícipes, né? Aí, geralmente são bairros ou órgãos formados há 10, 12, 15 anos, onde realmente se encontra a população de baixa renda. Aí o município, dentro da sua possibilidade, do seu planejamento financeiro, do seu planejamento pessoal estratégico para realizar os projetos, ele vai adequar aquele órgão, vai adequar aquele núcleo habitacional à legislação. Tá? Mas, assim, não é incomum de ter uma parceria com algum projetista, ou com algum engenheiro externo. Eu mesmo já fiz uma parceria com a Prefeitura de Nantes para regularizar um órgão, um núcleo de pessoa carente. Eu fiz todos os projetos e entrou como parceria junto ao município. E o município implantou toda a infraestrutura para os munícipes. Daí, quando o poder público pensa na sua população e age em benefício da população, ocorre isso. Na época que nós estivemos no início dos trabalhos, esse núcleo não tinha acesso à água, não tinha acesso à rede de esgoto, não tinha acesso à rede de energia, e a pavimentação era aquela terra mesmo, barro mesmo, batido. Quer dizer, os munícipes já estavam há mais de 10, 15 anos uma extrema dificuldade para ficar lá morando. Dependia de favores dos outros, para se ter pegava um bico, fazia um gato de energia, um gato de água, para poder ter acesso mínimo à infraestrutura. Hoje, eles têm acesso à infraestrutura todinha implantada, inclusive o asfalto está acabando de implantar agora, e já está indo já para o registro. Quer dizer, o prefeito, os órgãos, lá no caso, foi a setor de engenharia, vamos dizer assim, se atentou à dificuldade dessas pessoas. E eles fizeram de tudo mesmo, para trazer recursos, até usou recursos do município para fazer essa implantação. E hoje a população tem uma vida digna, que talvez a palavra é essa, trazer dignidade às pessoas, às famílias. Então, quando a prefeitura pensa no seu munícipe, é isso que acontece, traz dignidade, felicidade, benefícios na forma de viver deles, que mudou muito lá as características do local. Eu ainda vou trazer para vocês o antes e o depois, numa próxima evento aqui, de uma próxima live, de como a vida dessas pessoas melhoraram. Eu acredito, Hermes. E aí também cabe assim uma curiosidade aqui, até para que se tiver alguém ouvindo a gente que tiver essa necessidade, né, de se acertar uma comunidade, um bairro que foi feito totalmente sem planejamento, de repente possa se movimentar para se ajeitar, né? Porque eu acho que a vida é assim, né? A maioria das pessoas elas ficam levando a vida com a barriga, ficam, né, naquela comodidade, e mesmo estando numa situação difícil, né? Porque é uma situação difícil você não ter uma energia adequada, não ter água adequada, não ter esgoto, né? Viver naquela sujeira. Aqui em São Paulo mesmo, a gente, nessa época de eleição, tem alguns candidatos que eles vão ali na comunidade, e aí foi a fala mesmo de um dos candidatos, que falou assim, olha, tem comunidade que é um esgoto a céu aberto, e não tem, e é muito difícil, né? É uma situação de calamidade pública, porque você vê que as pessoas vão ter a saúde complicada, vão encher os postos de saúde, por quê? Porque não tem condição de higiene suficiente para que não, né, não tenha essas doenças. Então, é uma questão assim que realmente a gente tem que observar com cuidado. Agora, vamos supor que tem alguém aqui, né, assistindo aqui e que saiba ali, né, no entorno, ou vive, mora mesmo numa comunidade assim, e que de repente ele fala assim, não, peraí, eu vou tomar para mim então a iniciativa de buscar essa regularização. Né? Como é que foi nessa história que você trouxe para a gente, que você regularizou uma comunidade dessa maneira, né? Como que começou isso? Quem que fez o primeiro
a primeira ação para que pudesse você entrar, né? E como que você entrou nessa jogada? O que você começou a fazer? Então, conta um pouquinho para a gente essa história que eu acho que é muito importante. É isso mesmo, Márcia. Essa é uma questão de mais que dignidade, como eu tinha falado, é uma questão de saúde pública, né? Porque a pessoa não tem acesso a saneamento, não tem uma condição de uma água de boa qualidade e não tem uma condição de vida digna, isso impacta muito na vida das pessoas. Mas, seguindo a sua palavra, a maioria dos processos que eu trabalho, primeiro tem ação do Ministério Público. A maioria vem depois que o Ministério Público vai e notifica eles para que se faça a regularização. Por quê? A intenção do Ministério Público não é punir, não é ir lá e querer dar multa, não é, prejudicar as pessoas, e sim fazer com que elas se atentem que é necessário fazer essa regularização, que é necessário você estar conforme a lei e justamente ter acesso a todos esses benefícios que nós falamos. Então, está tendo uma ação muito forte e digna do Ministério Público quanto à parte de urbanismo. Porque, assim, se não há notificação, se não há pena, as pessoas se acomodam e não vêm atrás para poder fazer o que tem que ser feito, que é a regularização e o acesso da população que está ali sofrendo ao saneamento, à infraestrutura, a uma escritura pública que te dá acesso a um financiamento, te dá a propriedade do imóvel, ajuda a preservar o meio ambiente em si, e com isso aumenta a qualidade de vida. Entendeu? Então, gente, não espere chegar nesse ponto do Ministério Público ter que notificar o seu núcleo habitacional. Procure um profissional, até vai estar o telefone depois aqui embaixo para vocês terem acesso à informação. Pode me ligar, pode mandar mensagem, eu estou disponível aqui para te dar informação e te ajudar no que for preciso. Certo. Enfim, eu acho que essa informação é muito valiosa, até porque as pessoas elas não têm completa noção sobre a irregularidade do imóvel, né? E o que pode trazer. Então, só de você falar, né, que existe uma. Tudo bem que, né, às vezes, nessas comunidades, eles vendem até pela palavra, né? Ah, eu estou vendendo aí 20, 30 mil, o outro compra. E assim vão passando, nem nome não fica em lugar nenhum, né? Então, eu acho que bobear nem contrato não se faz direito, né? Porque no fim fica muito da palavra. Ah, eu saio daqui, você vem, mora aqui e é seu, enquanto ninguém vai te tirar isso daí, né? Mas o quanto é importante você ter tudo regularizado e se você conseguir trazer isso, né, para os profissionais que podem atuar com isso, isso daí já melhora muito, porque vai trazer um benefício aí para muito mais pessoas além de você, né? A regularização do imóvel, de um loteamento, por exemplo, é muito importante no sentido de você poder até passar de herança, ter, né, vender, sair daí para outro lugar que você se interessa mais, né? E essa zona de conforto que eu acho que é meio complicada, né? Quando você entra nessa zona de conforto, que tudo é mais fácil ficar paradinho esperando a multa chegar, é aí que mora o grande perigo. E Hermes, custa muito caro fazer isso, tudo bem que não precisa falar de valores, mas até porque cada caso é um caso, mas como é que representa um custo disso para as pessoas terem noção de que isso daí também não vai trazer um grande custo para ele? Como é que funciona essa questão, Hermes? Não, Márcia, não é caro, porque assim, a partir do momento que você tem o seu imóvel regularizado, com certeza, ou é bem provável que o valor dobre ou triplique o valor do seu imóvel. Só pelo fato de você estar certo e ter a propriedade do imóvel, que é a escritura pública, ou a matrícula do imóvel, que a gente diz, né? Não é a escritura, é a matrícula, registrada em cartório de imóveis. Então, o valor da regularização não chega nem a 5% do imóvel. Você vê como é tão benéfico a pessoa vir atrás
e fazer a regularização do seu loteamento, ou a regularização da sua casa, ou a regularização de que seja de um bairro, ou de uma rua que está irregular. É que são processos, assim, vendas muito antigas, de quando as pessoas falam, não, aqui a minha palavra é no bigode, então eu não preciso de nada escrito. Hoje, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Nós temos que ter tudo bem planejado, tudo documentado, que depois que você tem que passar algum bem para um filho, algum bem de inventário, esteja tudo correto, tudo certinho. Porque é problema tanto quanto ou quem vendeu faleceu, que a matrícula está no nome dele aí, uma matrícula mãe, quanto você falece com o contrato de gaveta. Como é que você vai atribuir propriedade nesse bem que você tem, que é valioso muitas vezes, é o único bem que a pessoa tem? Como é que você vai transferir isso para herdeiro, para os seus herdeiros? Ou como que quem vendeu, ou até quem está com o nome na matrícula mãe, vai passar isso para os herdeiros tudo enrolado? Vai passar um problema. Em vez de deixar algum bem que vai beneficiar a sua família, vai deixar um bem que vai prejudicar e muito a família. Porque a obrigação não cessa com a morte da pessoa. Passa para a família. É verdade, Hermes. E você sabe que eu estou pensando aqui, né? Como é curioso. A gente tem a situação seguinte, né? Mesmo que o imóvel seja irregular, existia um dono daquela área, certo? Sim. Então, esse dono provavelmente não tem uma matrícula nas mãos. E pode até ser que tenha outra pessoa que seja o proprietário dessa terra, né? Sim. Que tenha a matrícula em mãos. Então, digamos que seja o extremo do caso, né? Uma pessoa que não é a dona do imóvel foi lá, loteou, dividiu a terra, colocou ali donos, né? Fracionou aquele terreno. E no fim, as pessoas compraram, né? Não foi. Às vezes é com má fé, às vezes não é, né? Porque às vezes você tem essa questão também muito forte, né? Às vezes a pessoa fez com má fé, já sabendo o que está fazendo, às vezes não, às vezes ele já herdou desde o vô lá, que todo mundo já tem aquela terra, e resolveu fazer um fracionamento, né? Da terra. Então, o que acontece, né? As pessoas que estão ali e que compraram aquelas pequenas partes, elas nem sabem qual que é a origem da terra, né? Então, eu acho que esse é o grande problema do que acontece. Eles nem sabem a origem, aí acontece de alguém se dizer dono dali e ter que tirar todo mundo, vai ter que desapropriar tudo aquilo, Tudo de novo. e você corre um risco muito grande. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que uma pessoa que mora em um imóvel desses que está irregular, o que minimamente ela precisa ter para que ela tenha direito a dizer que aquele imóvel é dela, né? Alguma coisa, porque alguma coisa ela tem que ter. Não pode falar, não, eu comprei de fulano de boca. Ela não pode falar isso, certo? Então, não pode. Então, exatamente, eu queria confirmação disso daí, né? Pelo que eu sei, ela não pode só falar, não, eu comprei de boca do fulano, ela tem que ter um papel. Então, assim, diga pra gente o que é o mínimo que a pessoa que mora no imóvel e se diz dona do imóvel, vamos dizer, tá lá na posse do imóvel, ela precisa ter para que garanta que ela consiga regularizar o imóvel. Bom, Márcia, o mínimo que ela tem que ter é um contrato onde figure quem vendeu, o dono de uma matrícula maior e você figurando como comprador dessa pessoa. Então tem que ter um nexo de que você comprou de uma pessoa que ele é dono daquela matrícula, tem que estar no nome de uma matrícula mãe, vamos supor, uma matrícula que deu para fazer 50 lotes. Essa matrícula tem um dono. Então tem 50 contratos dele vendendo para alguém. Então o mínimo que você tem que ter é esse nexo causal, que é provar que você realmente comprou e pagou esse imóvel para essa pessoa. Mas o que geralmente acontece ao passar dos anos? Vamos supor que nós temos aqui um indivíduo que comprou direto do proprietário. Aí esse indivíduo já vendeu para um,
e esse já vendeu para outro, e esse já vendeu para outro. Vamos supor que tem uma cadeia de 5 contratos do mesmo imóvel. Só que esse quinto contrato, a pessoa tem que provar que ele comprou, veio numa cadeia de sucessão dos outros 4 até chegar no proprietário da matrícula. Então, muitos não têm esse cuidado de ter o quê? Tá, eu comprei, mas eu quero o contrato do proprietário anterior. Então, ele tem que ter uma cadeia de sucessão. Eu sou o quinto comprador, mas eu tenho que ter em mãos os 4 anteriores, até chegar quem foi o primeiro que vendeu, que comprou. Para ter esse nexo e montar realmente essa cadeia de informações provando que você realmente tem a posse daquele imóvel. Quando isso não acontece, dá para fazer, mas dá uma dor de cabeça muito grande até você chegar, ou se a pessoa faleceu, chegar a um representante dele e pegar uma anuência de que realmente foi vendido por um último proprietário. Tem que provar, nós temos que provar de alguma forma, com documentos, que realmente você tem a posse do imóvel. Quando isso não é possível, aí fica difícil, né? Fica difícil de criar realmente. Aí você nem a posse não tem. Aí você realmente não é dono de nada. Tá? Então tem que se ter muito cuidado. Se você for regularizar esse imóvel, vai atrás de todos os contratos até o primeiro que vendeu. Porque tem que provar que você realmente, na cadeia de sucessão, é o posseiro. No mínimo. Oi, então você falando isso, é obrigatório, então, para que a gente consiga fazer essa regularização, né, de imóvel, é obrigatório que esse imóvel tenha uma matrícula, mesmo que essa matrícula ela seja uma matrícula, vamos dizer assim, não tem como não ter a matrícula, é isso. Tem que ter uma matrícula. Sim, que a gleba ou o lote tem que sair de algum lugar, vai sair então, de alguma área. De certa forma, o lote é regular. Ele só não é regular cada fração. Então, o lote precisa ser regular, porque se o lote não for regular, acho que o problema é pior ainda, né? Pior ainda. Vamos supor que já venha de um título de domínio ou de uma posse onde proibir a venda desses lotes. Aí tem que ver uma forma, aí já uma forma judicial para se fazer essa regularização, não mais no administrativo. Aí tem que envolver um advogado, envolver a justiça, aí o processo demora muito mais. Tá? Esse processo que nós estamos falando até agora, o rito é administrativo. Claro que tem o auxílio de um advogado, tem o auxílio de um assistente social, porque nós temos que fazer um levantamento social de toda essa população, para justamente identificar se é um núcleo de REURB-E ou REURB-S. Se realmente essa população é carente e tem a necessidade de intervenção do poder público para que ela tenha acesso a todos os equipamentos públicos. Então, é um trabalho sim, minucioso de captação de documentos, de qualificar cada pessoa, de qualificar a posse realmente nesse sentido, de ter essa cadeia dominial. Caso ela não tenha, nós temos um outro processo administrativo para fazer, para justamente tentar provar que realmente ele está ali na posse. Então, é um projeto complexo, trabalhoso, mas não é difícil. Nós temos um rito e temos a lei para nos amparar, você entendeu? Porque nada é fácil, né? Na verdade, quando chega nesse extremo, dependendo do tamanho do loteamento, pode ser 10 lotes, como pode ser 100 ou 1000 lotes. O processo é o mesmo. Só a quantidade de informação que você vai produzir que é diferente, tá? Mas, em teoria, o processo é o mesmo. Claro que as dificuldades, talvez, de encontrar as pessoas, aí cada um na sua proporção, de qualificar todo mundo, é questão de tempo, né? Aí nós vamos qualificar tempo, não o processo. O que eu quis chamar bastante atenção aqui é para justamente, digamos que alguém que esteja ouvindo a gente aqui, já identificou que ele tem, né, uma situação irregular como essa, e o que essa pessoa já precisa ir tomando de providências é justamente ter esse contrato, né? Ter um contrato, nem que seja uma folhinha só,
com alguns escritos, né, que foi transferido de fulano para ciclano, e assim, minimamente precisa estar registrado em cartório ou não necessariamente precisa ter registrado, não, digo, firmado a reconhecimento da firma? Olha, não é obrigatório, mas é recomendado ter pelo menos a firma reconhecida. Porque quando não tem, a gente busca e pede para eles fazerem esse reconhecimento de firma. Porque é o que atesta realmente que a pessoa vendeu, né? Que é a assinatura dela ali no documento. É muito importante. E o principal, ter duas testemunhas. O contrato para ter validade, ter duas testemunhas especificadas ali, você entendeu? Então, quando não tem, a gente procura regularizar esses contratos de forma a dar realmente a posse e dar vida para esse imóvel. Mas o primeiro passo, assim, que eu digo que seria o mais importante, é a pessoa ter consciência que ele está errado também e buscar uma pessoa capacitada para se fazer regularização. Eu não tenho... Já, direto ao ponto, tem que ser. Evitar que o Ministério Público tome essas atitudes que ele tem tomado para justamente proteger a sua dignidade. Não espere isso. Vai atrás, procure se informar, vai no seu município, vê se tem algum profissional capacitado. Aqui nós vamos deixar aqui o nosso telefone e os contatos, que se alguém quiser entrar em contato, para a gente estar orientando quanto a isso. Não deixe o seu imóvel irregular. Quanto mais cedo você começar o processo, mais cedo termina. Porque ele só termina se você estiver disposto a começar ele. Talvez o primeiro passo é você tomar a decisão: hoje eu quero uma coisa regularizada. Eu vou deixar um imóvel de herança para minha família sem dar dor de cabeça para eles. E até para mim mesmo, uma questão de satisfação pessoal. Certo. Eu tenho um imóvel ali no contrato de gaveta, mas não tenho a propriedade dele, não tenho nada registrado, não tenho um documento lá com o meu nome dizendo que é meu. Então, assim, tomar atitude e ir realmente atrás para poder fazer a regularização, que seja do bairro, que seja do seu próprio imóvel, ou que seja de um loteamento irregular. Conversem, montem aí a sua associação, montem, junte as pessoas e vai atrás. Vai fazer essa regularização. Tá certo. Então, chegamos aí ao final, né, desse episódio, falando sobre regularização de imóveis. Eu espero ter esclarecido bastante, né? Eu acho que essas informações que o Hermes passou são valiosíssimas, né? E estamos, né, à disposição aqui nesse perfil para que a gente possa esclarecer mais dúvidas também que venham a surgir. E já adiantando aqui, teremos mais episódios como esse para esclarecimento. Obrigado, Márcia. Obrigado, pessoal. E vai mandando aí perguntas, vai compartilhando suas experiências com a gente, que, na medida do possível, nós vamos respondendo e vamos tentando atender as suas dúvidas.